Bora lá, pessoal, bora lá. Bola para esse vídeo que vai ser... eu prometi ontem que ia ser um vídeo muito bom, quente, e onde eu vou aqui passar para vocês aqui a minha relação com o alimento. Fui prisioneiro da compulsão alimentar até o meu corpo entrar ou começar a entrar em colapso, né? Quase colapsando. Quero começar esse vídeo sugerindo para vocês um filme, um documentário. É um filme e também um documentário, assim, que eu assisti há anos, e eu nunca esqueci. O nome dele é Muito Além do Peso, sabe? Esse é um documentário. Esse filme foi feito em 2012. Eu assisti mais de uma vez esse filme e vou te falar, viu? Eu fiquei assim, fiquei impactado com a história, tá bom? Desde 2012, né, quando foi lançado esse filme, eu assisti depois de alguns anos, mas foi algo assim que ficou, e eu gostei logo do início, gente, sugerir isso aí para vocês. A forma do filme, eles mostram principalmente crianças na sua relação com o alimento através de um vício, de um excesso, e a forma como a indústria alimentícia transforma a comida em armadilha. E foi exatamente isso que eu vivi durante anos, né? E ainda estou me libertando disso. Aquele filme vai falar de crianças viciadas em açúcar, mas a verdade é que muitos de nós, adultos, nunca nos libertamos desse ciclo. A gente apenas troca o refrigerante da infância pelo fast food da vida adulta. Olha só para você ver que interessante. E o resultado, qual que é? Adivinha qual que é o resultado? O corpo, ele entra em colapso, tá joia? Então, assim, hoje eu quero falar disso com vocês, né? A minha relação com o alimento. Vou colocar aqui alguns tópicos, tá? Todo como que eu me relacionava, né? E ainda me relaciono, estou me libertando, viu? Esse canal, Corpo em Colapso, um recomeço aos 50, estamos começando ele. Então, eu sou o próprio experimento do canal, tá joia? Me chamo Robson, estou com 125 quilos, pelo menos eu estava na segunda-feira. Consegui não pesar, hoje é sexta-feira, e consegui não me pesar, porque eu fiz um propósito de me pesar somente toda segunda-feira, não vou ficar mais naquela compulsão, tá joia? E a verdade sobre a minha compulsão, né? Eu tive e ainda tenho, eu luto contra a compulsão alimentar. Foi isso que me levou aí a esse aprisionamento do meu corpo, várias enfermidades. Assista lá o primeiro vídeo do canal que eu postei, e eu tratei ali todas as enfermidades, né, que eu sofro por causa do distúrbio alimentar. E o que é uma compulsão? Compulsão é aquela vontade que dá, é um vício, sabe? É um gatilho que desperta no cérebro e, assim, toma todo o nosso controle, sabe? Foi isso justamente que é assim que eu vivi a vida toda, né? Então, assim, nem sempre eu tava comendo toda hora. Eu não sou aquela pessoa de tá comendo toda hora, sabe? Mas é aquilo lá. Quando come, aí dá aberto, né? Abre-se a compulsão. E o que acontece? Aí a gente só para de comer quando não aguenta mais. Então, a minha relação com o alimento é uma relação doentia, uma relação promíscua, uma relação totalmente deturpada, uma relação de inversão
de valores em relação ao alimento. Eu gosto dos alimentos industrializados, foi assim que eu aprendi, foi assim que eu me alimentei a vida toda. E não gosto de alimentos naturais, a maioria deles eu não gosto. Frutas, verduras, legumes, então são alimentos que, assim, nunca chamaram a minha atenção. Mas, se você me chamar, ou me chamava para comer, chamasse, né, para comer uma pizza, um hambúrguer, tomar um refrigerante, chupar um sorvete, churrasco, nhoque, macarronada, vaca atolada, né? Vaca atolada, para quem não sabe, é aquelas carnes de costela, de boi, de vaca, bem gorda, com mandioca. No interior a gente chama de vaca atolada, pelo menos aqui na minha região. Então são as comidas, né, que eu aprendi a ter prazer. Mas quando o alimento é saudável, eu não tenho esse mesmo prazer, essa mesma euforia. E eu coloquei toda a compulsão nessas coisas, né? Acabou que se tornou um vício pesado mesmo, tá? Então, hoje eu quero tratar um pouco, né, da mente do obeso, né? Eu vou ainda tô obeso, mas eu vou falar ex-obeso, eu não aceito isso pra mim, né? Então, mas a mente de uma pessoa obesa é uma mente deturpada em relação ao alimento. Onde ela vai fazer a fuga dela, onde ela vai buscar compensar suas dores emocionais, suas frustrações, tudo em alimento. Eu acredito que isso aí deve estar identificando em você, né? Então, assim, essa primeira parte da nossa conversa é justamente sobre a minha relação doentia com a comida, sabe? Uma relação doentia com a comida. Esta é a verdade, né? Eu já coloquei em um dos vídeos que eu postei no canal, eu coloquei que mais pessoas morrem por excesso de alimento do que por falta dele. Então, esse é o caminho que eu estava indo. Aos 50 anos de idade, tentei inúmeras vezes fazer dieta, mudar a alimentação, chegava a emagrecer, e depois voltava tudo de novo. Então, eu tô realmente disposto a dar um basta nisso, sabe? Dar uns basta mesmo, porque é a última vez de fato que eu estou tentando, né? Eu quero parar, eu quero encerrar a minha relação doentia com o alimento. No final, depois eu quero colocar como eu estou fazendo, né? Eu até vou marcar aqui para não esquecer. Como estou fazendo. Hoje, na verdade, eu estou gravando esse vídeo aqui, já é no sábado, agora é início de sábado, né? 00:30 do sábado. Então eu ainda não quero já estamos no dia então 18 de outubro, na madrugada do dia 18 de outubro, olha só, estou gravando esse vídeo para vocês na madrugada, abrindo meu coração aí, na madrugada para vocês do dia 18 de outubro. Bom, então essa é a primeira parte, né? A minha relação doentia, sabe, com o alimento. É uma relação de desafogo, né? De fuga, uma relação de prazer excessivo, eu colocar todo o prazer no alimento, uma relação de compulsividade, tá bom? Comer por compulsão. Assim, aquela compulsão é aquela coisa que dá, que você começa a comer e não para, né? Até a hora que você se sente cansado de tanto comer, você sente um peso, parece que uma pedra vai no estômago. Então, tem sido essa, tá? E quero frisar, gente, nessa primeira parte aqui, quero frisar com vocês. Assistam esse documentário que eu falei para vocês. Se de tudo aqui, o que eu falar aqui nesse canal, tudo que eu falar nesse canal, você gravar o nome desse filme, Muito Além do Peso. Esse filme foi em 2012 que foi feito. Se você assistir, você que tem problema aí com obesidade, com compulsão, se você assistir, eu já vou me sentir realizado, tá? Se você assistir esse documentário, eu vou me sentir realizado, tá bom? Então, assim, esse filme vai mostrar muitas coisas, como é que os alimentos chegaram lá nos ribeirinhos, né? Lugar longe, distante,
e chegava por barcos, assim, a alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, né? Então, assim, que não traz benefício para a saúde. E aquelas pessoas, mesmo assim com dificuldade financeira, as crianças já estavam obesas. Então hoje imagina como é que deve estar. Agora 2025, como é que essas pessoas devem estar. Então foi isso, né? A minha relação doentia com o alimento. A comida, ela acabou virando o meu vício e o meu castigo. Olha que interessante. A segunda parte aqui, eu estou dividindo em partes. A segunda parte, a comida virou o meu vício e o meu castigo. Porque vício, ele tem o seu prazer, não é assim? E o alimento, ele tem o seu prazer. Mas depois vem o castigo. E, sinceramente, para falar para vocês aí do castigo, eu sempre fui uma pessoa assim mais para obesa do que para magra. Mas também sempre pratiquei esporte na minha adolescência, né? Na minha adolescência, até meus 23 anos, eu era uma pessoa esportista e gostava de jogar futebol, natação, tênis de mesa, voleibol, jogava bastante mesmo, gostava. Era o meu prazer fazer isso aí. Mas, depois de um tempo, né, o corpo ele começou a cobrar. Mas mesmo assim, eu sempre eu era obeso, né? De fato eu era obeso, mas parecia que eu não sentia obesidade, né? Ela não, na minha concepção, ela não me fazia mal. Sabe por quê? Porque a cobrança, ela vem a longo prazo, entende? Vem a longo prazo. Mas quando vem, os juros, como juros, né? Muito alto, como se fosse os juros do cartão de crédito, olha só, muito alto. Então aquele prazer, que no início era prazer, depois assim vem com um peso, né? Com uma cobrança muito grande. Então assim, a comida virou meu vício e também o meu castigo. Por que meu castigo? Eu gostava muito de esporte, parei de praticar esporte. Eu caminho com dificuldade. Meus joelhos são bastante fadigados, desgastados. Caminho com dificuldade. Outra coisa também, tem problema reumatológico, inflamação no corpo. Todo obeso tem inflamação no corpo. E hoje eu não faço as coisas que eu fazia, né? Quando eu era mais jovem. E assim, com 50 anos de idade, eu não me considero uma pessoa velha. Não. Mas eu sempre pensei comigo, 50 anos é para ser o auge na vida do homem, porque ele está maduro e ele deveria, no meu caso, né, deveria estar saudável, mas não estou. Meu corpo entrou em colapso, então a comida virou meu vício e o meu castigo. Quando a comida deixou de alimentar e começou a me destruir. Foi isso que aconteceu. A comida, ela cobrou isso. Ela deixou, né, de me alimentar para ser algo para me destruir. Essa é a relação doentia, né, que temos com o alimento. E outra coisa importante que eu quero falar para vocês aqui, e eu sei quem sofre disso, com compulsão alimentar, com dificuldade em alimentação, vocês vão saber do que eu estou falando. Comia por prazer, né? Comer por prazer. E aí essa matemática, comida apenas por prazer, o resultado dela é um resultado destrutivo. Então foi isso, isso que eu venho ou vinha alimentando no decorrer da minha vida. Outra coisa também muito importante que eu quero falar para vocês nesse vídeo, fique aí até o final, porque é o seguinte, eu vou também passar, depois eu vou passar o que eu estou fazendo, né? No final aqui, o que eu estou fazendo. Eu comecei segunda-feira, hein? Segunda-feira eu comecei, ativei esse canal, comecei segunda-feira, tá?
E se isso for relevante para você, se essa conversa for relevante para você, eu quero pedir para você, assista primeiro todo esse vídeo. Se for relevante, aí sim você dá um clique aí, você se torna membro desse canal para você também receber. Pode ser que você esteja, né, do outro lado da tela e não tenha essa coragem que eu estou tendo aqui de abrir, né, de me expor. Eu estou expondo, eu abri minha casa, eu abri minha vida. Hoje eu fiz aqui uma filmagem dos alimentos que eu fui comprar, coloquei aqui um monte de fruta na mesa e tô dentro da minha casa. Então, assim, eu abri, né, a minha vida e expus minha vida. O que acontece é que nós temos muita dificuldade de expor fraquezas. Gostamos de expor nossas glórias, gostamos de expor nossas vitórias. E eu estou fazendo diferente. Eu estou expondo aqui, e talvez esse rosto aqui, Robson, meu nome é Robson, talvez esse rosto aqui, ele esteja representando muitos rostos que estão aí do outro lado. Pessoas obesas, talvez, eu tô com 50, mas talvez possa ser que tenha aí jovens, adolescentes vendo esse vídeo, crianças também podem ver esse vídeo, para ser, né, preventivo, porque depois custa, sabe, mudar esse gatilho da mente, custa muito caro. Então, quando a comida ela deixou de me alimentar para destruir-me, né, depois de me relacionar de maneira compulsiva com o alimento, o que aconteceu? O alimento acabou que ele perdeu a função dele, que é alimentar, que é restaurar, revigorar o corpo. Eu inverti os valores do alimento. Foi isso? Aquilo que era natural, aquilo que era saudável, eu inverti por aquilo que era ultraprocessado, por aquilo que era nocivo, né? Eu inverti. E acontece que a paga veio na mesma moeda. O alimento também inverteu para mim. Ao invés de me alimentar, o alimento ele estava servindo mais para me destruir e o meu corpo começou a colapsar. Então, esse foi mais um tópico. Outro tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu não comia por fome, sabe? Eu não comia por fome, eu comia por prazer. Eu me alimentava simplesmente pelo desejo, né? Pela gula. Gula é um pecado, né? E eu peço muito a Deus para me libertar desse pecado, a gula. Porque a gente sabe que quando a gente está comendo, Deus sabe disso, que não é para matar fome. Não é para abastecer de fato o corpo, mas simplesmente por causa de um prazer, da gula. Tudo que é excesso se torna mal para nós. E foi isso que aconteceu comigo. Então eu comia muito por gula, né? A compulsão minha era muito por gula, muito pelo prazer mesmo. E é isso que eu tenho que mudar. Sabe por que eu falo isso para vocês? Porque nas diversas vezes que eu fiz dieta ou uma mudança no alimento, né, na maneira com que me relaciono com o alimento, eu percebi que eu não só gostava de comer por prazer, mas também eu gostava de comer por excesso. Eu identifiquei também que não era só prazer, mas era excesso. Eu gostava do excesso, eu gosto do excesso alimentar. Pode ser uma comida que não seja tão... uma refeição que não seja tão assim... não é aquela coisa tão agradável, mas, né, apenas que eu goste. E eu gostava de comer simplesmente por prazer. Esse foi uma outra, né, uma relação doentia minha com o alimento. Então, a comida, ela se tornou para mim um refúgio, onde eu colocava ali o meu prazer, colocava ali a minha emoção, a minha atenção. E o que aconteceu? Acabou que se tornou também uma prisão para mim.
Prisão é um vício, né? Vou falar mais uma vez de vício. O que é vício? Vício é aquela coisa, né? Ah, eu vou parar, eu vou mudar, é a última vez, aí fica em depressão, chora, né? Então, assim, a comida, ela me aprisionou. A compulsão alimentar me aprisionou. A comida que era meu refúgio, depois se tornou a minha prisão, né? Prisão porque já não conseguia mais me libertar dela. Outra coisa, outro tópico importante. Como eu adoeci tentando me confortar com a comida. Então, nessa tentativa aí de me confortar, de colocar ali o meu prazer na comida, minhas ansiedades na comida, acabou que eu adoeci. Atingi, né, uma obesidade aí bastante excessiva e fiquei doente por causa disso. E por isso que essa é a finalidade desse canal. A finalidade desse canal é justamente ajudar pessoas também que adoeceram, pessoas que estão com dificuldade. O alimento que me salvava era o mesmo que me matava. Olha só para vocês verem, gente. O alimento que me salvava era o alimento que me matava. Então, aquilo que era para ser bom, né? Aquilo que era para ser uma bênção que Deus nos deu, acabou que eu transformei em algo que se tornou o meu inimigo. Então, hoje eu abri, né? Quando eu falo hoje, não estou falando no dia de hoje, mas agora, né? Recentemente aí, eu declarei guerra contra essa maneira de viver, essa maneira de ser, tá bom? Então, assim, essa é minha relação doentia com o alimento. E a gente precisa cair na realidade, né? Eu acho que quero deixar essa mensagem para você aí. Se você acha que você pode parar a qualquer hora, se você acha que você está dominando o alimento, que o obeso sempre fala assim, né? Segunda-feira eu começo, e da segunda-feira faz 2 dias e ele volta de novo à compulsão, volta a comer e até tira o atraso lá. Então, quero incentivar você, de fato, a mudar a sua relação com a comida. Porque fazer exercício é muito bom, sabe? Faz bem. Imagina só ter família, que coisa maravilhosa. Eu sempre vou frisar isso aqui nesse canal. Sou muito bem casado, graças a Deus. E tenho 2 filhas maravilhosas. A última tem apenas 4 meses. Fez 4 meses ontem, né? Dia 17, hoje é dia 18. Fez 4 meses agora. Então, assim, tendo tudo isso, né, pra gente desfrutar, a gente pode jogar tudo isso fora. Né? Esse é um dos projetos, dos meus sonhos. Ver, né? Quero ver minhas filhas crescendo, quero ver minhas filhas constituindo família, quero ver os filhos, né, dos meus filhos, quero ser avô, sabe? Então, você vê, eu tô com 50 anos, a minha última tá com 4 meses. E hoje eu declarei e falei, né, brincando com ela, né, que ainda eu iria ver os filhos dela, né? Que legal, né? Que legal poder falar isso, né? Eu vou estar com uma idade boa também, mas eu quero chegar bem lá, né? Eu quero chegar bem, quero chegar saudável, quero chegar alegre, feliz, sabe? O meu corpo bem também. Então, assim, o corpo entrou em colapso, mas não colapsou. Pode ser que seja o seu caso aí. A dificuldade que você está tendo, né? E é hora de se levantar, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou passar para vocês aí o que eu estou fazendo e como eu tenho me alimentado, tá bom? A primeira coisa que eu decidi fazer, na segunda-feira eu comecei, e comecei com tudo, né? Assim, comendo de maneira perfeita. Comecei com tudo.
E quando foi de tarde, eu já tomei um café com açúcar, comecei a comer pão. No outro dia eu fui bem de manhã também, de tarde, porque a maior dificuldade minha, eu identifiquei isso também, é a parte da tarde. De manhã eu faço bem, almoço, eu passo bem. Quando chega de tarde, aí eu exagero, aí abre a compulsão, minha compulsão abre mais de tarde. Então, segunda eu fui assim, terça eu fui assim, quarta, mas ainda lutando, né, melhorando. Assim, eu tô falando pra vocês, essa alimentação que eu tô falando pra vocês agora, que eu comecei a fazer essa semana, se você tá achando assim, nossa, que alimentação ruim, gente, já tava muito melhor do que como eu estava vindo lá atrás, tá bom? Então, assim, quando chegou na quinta, eu conversei com um rapaz também que está se superando, está saindo da drogadição, né, problema com álcool e droga. E o rapaz, ele é fisiculturista. Eu vi umas fotos dele no Facebook, no Instagram. Camarada era aqueles cara fortão e tava, né, assim, em depressão, mal, e decidiu se levantar. E eu tenho conversado com ele, procurado ajudá-lo, principalmente com a parte da espiritualidade da vida dele. E como ele é um fisiculturista, né? Ele então sabe muito da alimentação. E a primeira coisa que ele me falou, e eu acatei, né? Eu tentei fazer isso na segunda, eu não consegui, mas quando ele falou isso para mim, eu aceitei. Então vale aí, ó. Primeira coisa que eu fiz, que eu estou fazendo nessa nova caminhada para sair disso, né, para o corpo parar de colapsar, mudar essa realidade. Primeira coisa, eliminar da minha vida o açúcar refinado. Eu tô comendo frutas normal, tá? Mas onde tiver açúcar refinado, refrigerante, bolachas recheadas, suco, café, não põe mais açúcar. E assim, eu fiz isso, comecei na quinta-feira. Você acredita que na sexta, sempre eu tirava açúcar, sempre acontece comigo. A minha disposição, depois de um dia, depois de 24 horas, já aumenta grandemente, sabe? Já vai longe a minha disposição. Então, eu tirei o açúcar. Primeira coisa, quero lançar esse desafio para você. Tira o açúcar refinado, tá joia? Comece por aí. Tira o açúcar refinado da sua vida. Você vai comer uma coisa, você vê que tem açúcar, não coma, elimina isso aí. A primeira ação que eu estou fazendo. E depois, no final aí, eu vou colocar aí o vídeo aí, apesar que eu acredito que já até esteja, mas eu vou colocar de novo aqui a mesa, né? Eu montei uma mesa hoje de frutas que eu fui comprar, né? Fui fazer uma feira. Então, assim, coisa maravilhosa, coisa linda. Olha só, a mesa que eu montei, provavelmente aí, sei lá, de 100 a 120 reais para fazer aquela mesa lá. Numa refeição, se eu sair com a minha família e for no shopping, sou só eu, minha esposa, 2 filhas, mas só uma que come, né? A outra bebezinha, ela ainda não come, só mama no peito. Assim, a gente iria gastar mais que isso. A gente gastava mais que isso no shopping. Só pra ter medo, numa refeição. E eu montei uma feira assim, sabe? Uma mesa grande, farta, bonita. Fica aí. Depois eu vou colocar no final aí, pra você ver. Assim, uma mesa farta, bonita, com alimentos. E aí, não é pra comer só um dia, né? Entende? Então, assim, dá pra comer aí durante uma semana toda. Então, não é caro, galera. Outra coisa que eu gostaria de passar para vocês, o que eu também tenho feito aqui para mim aqui, cuidado com o autossabotamento. Um exemplo de autossabotamento. É caro fazer dieta. É caro mudar de alimento. Caro é ficar comendo, né, esses alimentos ultraprocessados, calóricos, saborosíssimos. Isso é caro. Depois tem um preço alto, que é o preço da obesidade, tá bom? Então, assim, eu quero eliminar isso também de mim, né? É uma luta que eu vou travar. Da compulsão, sabe, alimentar. Não precisamos comer e ficar compulsivo, né? Temos que comer com moderação.
Isso vai ser uma coisa também que eu vou colocar para mim, para eu fazer isso. Né? A compulsão também é outra área que eu estou eliminando da minha vida. Com a graça de Deus, com a força de Deus, eu vou conseguir fazer isso. Então, primeiro o açúcar e depois a compulsão. Como que eu tenho comido? Ainda eu tenho comido pão, né? Ainda eu tenho tomado café. Hoje eu comecei a usar um adoçante, mas eu não sou muito chegado, sabe, em adoçante, não. A não ser que seja um adoçante mais natural possível. Então, tenho feito essas mudanças na minha vida. Por quê? Porque a alimentação que eu quero chegar, eu sou um orgemita. O-R-J-E-M-I-T-A. Orgemita. Acredito que vocês não sabem o que é isso, porque é um termo novo. Vem de orgemi, tá? Depois, lá pra frente eu explico que classe é essa aí. E o orgemita, ele tem uma alimentação muito regrada, né? Eu decidi entrar, né, para essa classe aí, de uma alimentação muito desregrada. Então, na alimentação orgemita, é o seguinte: como é que é a alimentação, a minha alimentação? Como é que seria uma alimentação? Eu já fiz algumas vezes isso aí. É o seguinte, ó. Olha só para você ver. Onde eu quero chegar? Estou longe disso, mas eu vou chegar. Eu já comecei. E quero desafiar você também a vir comigo, a começar a fazer algo para você chegar lá. Primeiramente, eliminar todo tipo de fritura. Não comer esses óleos industrializados. Açúcar zero. Tá joia? Glúten, trigo, esses trigo refinado, zero. Olha o que é uma alimentação que eu pretendo chegar. Priorizar alimentos crus, o máximo possível, comer o máximo cru possível. Como orgemita, eu pretendo eliminar tudo aquilo que eu gosto muito. Se eu identifiquei em mim que eu como por prazer, essa relação promíscua do prazer com o alimento, então eu vou colocar na minha alimentação justamente os alimentos que eu não gosto, ou que eu não tenho tanto prazer assim. Então, açúcar refinado tá fora, café, sei que muitos vão ficar tristes comigo, tá fora, sabe por quê? Porque eu gosto muito, né? Gosto de café. Vou eliminar o café também. Trigo, como eu falei para vocês, trigo fora. Pão, né? Pão, como eu gosto de comer pão, tem trigo, vou pular fora disso aí. E como que seria a minha alimentação ideal? Pelo menos nesse período. Até a minha meta é fazer uma alimentação orgemita até atingir meu objetivo, que é de 75 quilos. Qual que seria o ideal? Carboidrato. Como que eu queria comer carboidrato? Eu iria continuar comendo carboidrato, mas eu iria substituir o trigo, por exemplo, por mandioca, por batata doce. Né? Eu sei que são alimentos também pesados, são massa, né? Carboidrato, mas tranquilo, alimento natural. Tentar comer também o máximo possível de cru. Então, assim, bastante verdura, legumes que eu posso comer do mais cru possível, sabe? Essa alimentação. Tirar, outra coisa que eu gosto de comer muito, gosto, o arroz. O arroz eu gosto de comer demais. Então, como eu gosto de comer arroz, eu espero um dia, nesse período, eu já comecei isso, né? Mas chegar a um ponto, hoje mesmo eu comi muito pouco arroz, mas eliminar também o arroz. O que eu iria comer de proteína? Durante a semana, de segunda a sábado, apenas ovo e peixe. E no domingo, somente no domingo, eu iria me abrir para comer frango assado, né? Frango grelhado. Por que não carne vermelha? Sabe por quê? Porque eu gosto demais. Não estou falando que é errado, não estou falando que a carne vermelha é nociva de jeito nenhum. Eu gosto demais, então eu preciso me disciplinar. Esse é o programa meu do orgemita. Como que eu preciso fazer para me alimentar de maneira adequada? E quando eu fiz isso, por alguns períodos que eu fiz isso, eu me senti muito bem. Bom, outra coisa que eu vou colocar na alimentação
o jejum, sabe? Gente, mais uma vez falando para vocês, não sou psicólogo, não sou médico, não sou nutricionista, não sou nada disso, tá joia? Mas é apenas a minha experiência aqui. Então, se você for fazer jejum, se você for mudar a sua alimentação, procura saber direitinho, tá? Como fazer isso aí, beleza? Procure tratar aí com pessoas profissionais aí da área aí, tá joia? Então, colocando tudo isso em prática, eu acredito que eu vou chegar lá de maneira até, assim, rapidamente eu chego lá, tá? Eu chego aos 75 quilos. Além do alimento, o que eu tenho feito? Exercício físico. Dia de segunda, pedalada, terça, musculação, tudo público, tá? Não pago nada para pedalar. E academia eu vou aqui da prefeitura aqui da minha cidade aqui. Então, terça e quinta academia, segunda, quarta, sexta e sábado, pedalada, né? Pedalei sexta-feira e hoje ainda sábado, né? Eu irei pedalar. Bom, então é o seguinte, fui prisioneiro da compulsão até o meu corpo começar a colapsar. Então chega, né? Chega desse alimento, dessa relação nociva com o alimento. Muda isso, porque não adianta nada fazer exercício, não adianta nada ter grandes sonhos, grandes projetos aí interiorizados dentro de você, dentro de mim, se o nosso corpo colapsar de vez. Então essa é a função desse canal, tá joia? Esteja comigo aí, dá aí o seu testemunho, fala o que você achou do vídeo, sabe? Fala aí, aponta aí o que eu posso melhorar também. Estou aí reformulando esse canal já existe faz tempo, se eu não me engano desde 2011, mas assim, era apenas para o meu consumo, né? Colocava lá os vídeos, algumas músicas lá eu era um passivo, né? Só consumia. E agora que de fato, segunda-feira passada, que eu decidi usar o YouTube a meu favor e a seu favor também. Então eu estou motivado e eu espero que você se motive também. Bom, pessoal, valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Vou postar aí no canal, tá bom? Conto com vocês aí, conto com a participação de vocês aí. Um grande abraço, fique comigo aí e conte seu testemunho aí. Vamos nos falando, tá bom? Muito obrigado, grande abraço. Olá, pessoal. Hoje vamos falar da minha relação com o alimento. Da nossa, tá? Porque você também tá nessa, tá bom? Gente, olha isso aqui. Olha que coisa deliciosa. Maçã, olha o tamanho desse abacaxi. Acabei de chegar da feira. Temos aqui morango, pera, mamão, tomate também fruta, banana, laranja. Temos aqui também, ó, aveia, amendoim e nozes. E o mais importante da dieta, água, muita água, tá bom? Então hoje no nosso canal nós vamos estar falando sobre a relação, né? Estamos falando da minha relação com o alimento. Eu quero mudar isso, sabe por quê? Porque o que eu gosto de comer é pizza, hambúrguer, macarronada, churrasco, chocolate, doce, sorvete e por aí vai. Então eu quero aqui, deixa eu ver aqui mais ou menos aqui o que tem aqui de dinheiro aqui. Vamos calcular aqui, deixa eu ver aqui, que seja aí R$100, R$120, 130, mais ou menos aí, tá? Pessoal, se eu sair com a minha família para comer uma pizza, uma janta, eu vou gastar isso e mais, provavelmente até mais, num só dia. Se eu for no shopping com as minhas filhas, com a minha esposa, nós vamos gastar isso. Isso aqui, olha, para quanto dia dá? Então, tem uma coisa também que é importante falar na questão do alimento. O que é? É mente, né? Parar de se auto-sabotar. Em que sentido? É caro, né? Essa é a frase de muitas pessoas obesas. É caro fazer uma dieta, uma alimentação. Não é, porque se eu substituir isso aqui, né, por outras coisas que vão me fazer mal, então eu não vou ter gasto. E outra. Uma coisa muito importante. O que adianta, então, eu falar assim de economia, viver de qualquer jeito, comendo o que eu quiser,
e depois gastar dinheiro com remédio. Entende? Depois gastar dinheiro com remédio. Então, não vale a pena. É melhor comer de maneira saudável, tá? Me acompanhe no canal, não esqueça lá do nosso canal. Como é que é o nome do canal? Corpo em Colapso. Um recomeço aos 50, né? 50 anos de idade, 125 quilos na segunda-feira. Hoje é sexta-feira e eu só vou pesar na segunda. Não vou ficar mais naquela neurose, tá pesando toda hora, como eu fazia das últimas vezes. Não, agora de fato só na segunda. E eu tô me sentindo muito bem. Então hoje o nosso tema é sobre a minha relação do obeso com o alimento e eu quero incentivar você da mesma forma. Valeu, galera!